Oi, oi, oi! Daiane Faria fazendo mais um caso real e autorizado. E o caso dessa semana é um caso de uma mulher com seus 37 anos que já não aguentava mais tantas crises de ansiedade. Quando essa mulher me procura, na sessão de diagnóstico, ela relata que durante uma semana ela tinha aproximadamente de 3 a 5 crises por semana. É chocante esse caso, porque além de já estar medicada, essa paciente também já fazia terapia. Mas, ao que parece, na opinião dela, parecia que tudo aquilo que ela estava fazendo não acabava com as crises de ansiedade. Bom, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Compartilhe esses vídeos porque o objetivo de contar esses casos reais é inspirar outras pessoas a também buscarem por ajuda, a curarem as suas dores. Olha só, pessoal, quem acompanha aqui há mais tempo já sabe que o problema não é o verdadeiro problema. Que essa manifestação, seja uma crise de ansiedade, seja uma tristeza, seja uma alergia, por exemplo, é uma manifestação de algo que está ocorrendo aí dentro de você e que quer ser visto para ser resolvido. Logo, a crise de ansiedade não é o verdadeiro problema, mas sim o que está por trás que acaba gerando essas crises. Eu gosto de dizer que, basicamente, todas as pessoas que sentam na minha frente, eu faço a seguinte pergunta para elas: Fulana, faz sentido para você estar tendo essas crises de ansiedade? Normalmente, a resposta é: Daiane, não faz sentido algum. Eu estou vivendo um dos melhores momentos da minha vida, mas ainda assim eu sinto essas crises de ansiedade que está acabando com a minha vida e eu já não sei mais o que fazer. E eu digo a elas: perfeito. É atrás daquilo que não faz sentido que nós vamos, para entender qual foi a associação, qual foi o processo de adaptação que gerou esse conflito e o resultado desse conflito é as crises de ansiedade. Nesse caso, então, durante a nossa sessão, ao invés da estimulação hipnótica, Daiane, por que você usa a hipnose no seu tratamento? Você pode perguntar. É o seguinte, pessoal, durante muitos anos eu trabalhei no modelo convencional e eu não concordei com algumas coisas. Eu percebi que pode ser utilizado outras técnicas, outras abordagens, um tratamento muito mais disciplinar do que simplesmente a pessoa ficar ali falando dos seus problemas semanalmente. Por acreditar e também colocar em prática e saber que a hipnose nada mais é do que um estado de imaginação com entrega, eu trago esse poder que a hipnose tem, por assim dizer, para fazer, para auxiliar, para conduzir o paciente num estado de entrega absoluta, onde a pessoa ali não está raciocinando, trazendo lógica para o que está acontecendo, mas sim deixando acontecer, deixando surgir o que nós chamamos de verdades. Não é uma justificativa da mente, mas sim aquilo que de alguma forma está aí dentro de você e que em muitos momentos você reprime ou simplesmente às vezes não tem coragem de falar ou em algumas situações não lembra exatamente. Então, quando eu utilizo da estimulação hipnótica, o paciente, basicamente, ele fica mais entregue ao processo, mais consciente do que está oculto ali dentro dele. E o que nós fazemos é trazer para a consciência, para que, conscientemente, a gente consiga resolver e tratar isso com a solução que existe dentro de cada um. Pois bem, quando nós chegamos no ápice daquele sentimento, no ápice da crise de ansiedade, eu abro uma porta e pergunto para a minha paciente: o que você está sentindo? E ela instantaneamente, porque ela está em hipnose, ela está entregue, ela está deixando aquilo fluir, ela me diz: eu tô me sentindo criança. Como
como é? Fale-me mais desse sentimento. E ela começa a trazer uma cena, um momento, preste atenção, em que a sua mãe está traindo o pai. Ela, uma criança, vendo aquela cena, acaba mexendo, um vaso cai e olha como parece uma cena de filme, de novela. Não é à toa que a gente se identifica tanto com as novelas. O vaso cai, faz barulho, a mãe vê que ela viu a mãe traindo o pai, o marido, por assim dizer, e o que acontece? Vai atrás dela. Quando a mãe vai atrás dela, o que vocês acham que essa mãe fez, pessoal? Essa mãe reprimiu, essa mãe ameaçou, essa mãe inibiu, essa mãe fez o que pôde para que a minha paciente, quando criança, não contasse aquilo para o pai. Ela, como uma boa menina, gente, prestem atenção. Vocês sabem que eu adoro contar casos, porque no final a coisa fica assim, que óbvio. E o óbvio precisa ser visto, precisa ser dito. Por isso que ele se manifesta. E aí, gente, olha só como uma boa menina que ela foi criada para ser, ela guarda aquele segredo. Mas ela guardou tanto aquele segredo que ela recalcou, que ela escondeu e que ela esqueceu. Simplesmente ela nunca mais lembrou disso. Tanto que no formulário, no diagnóstico, não aparece nenhum trauma, não aparece algo que marcava a vida dela ali. E esse mecanismo de esquecimento, entre aspas, ele é um mecanismo de proteção e defesa. Ela apanha, a mãe bate, reprime, xinga. E aí o que acontece? Ela precisa esquecer daquilo para que não machuque ou para corresponder ao desejo da mãe. Então é como se basicamente, não vou entrar aqui tecnicamente, mas é como se basicamente ela guardasse aquilo. Ah, fica guardado aí, não deixa isso machucando você. Ok, só que não é bem assim. Isso manifesta, isso ressoa. E eis que, na sua vida adulta, ela começa a ter crises de ansiedade e terapia e remédio não estava resolvendo. Quando ela traz essa cena, eu digo para ela o seguinte, fulana, congela a cena, olha para tudo isso e me diga, o que isso quer te dizer? Por que você acha que surgiu essa cena? Qual a associação dessa cena com o que está acontecendo hoje na sua vida? Porque para nós não importa se aquela memória, né? Até porque nós não temos essa capacidade de memória assim, de lembrar exatamente. A cada vez que a gente lembra, a gente coloca ou muda algum elemento. Mas isso não importa, porque o que eu quero é o sentimento. É como a minha paciente se sente diante daquilo que ela está vivenciando ali. E ali ela me diz o seguinte, ela começa a ficar tensa e me diz o seguinte, Daiane, eu entendi tudo. Aí eu, o que você entendeu? Ela, Eu conheci um cara. olha só, gente. Eu conheci um cara. E eu sou casada, tenho um ótimo relacionamento com o meu marido. Mas depois de anos, eu conheci esse cara. E de alguma forma eu fiquei pensando muito nele. Eu cheguei a desejar ele. Não aconteceu nada, ele nem sabe que eu existo. Mas isso aconteceu aqui dentro de mim. Uau! Olha o inconsciente manifestando de maneira clássica num caso desse. Ela se sente culpada, ela sente como se o simples fato de desejar um outro homem já fosse uma traição. Ela começa a mudar, ela começa a ficar desconfortável na vida dela, mas o que ela não sabia era que isso que ela está vivendo hoje no presente dela é fruto de uma interpretação que ela fez lá no passado. Quando ela sente o desejo, o que inconscientemente aquilo esbarrou? Nas punições e na cena da mãe traindo ali, ok? Daiane, mas ela não lembrava disso, ela não tinha consciência, mas isso estava registrado dentro dela. É como se isso esbarrasse. O problema não é o desejo, o problema não é a crise de ansiedade. O problema é que
quando ela viu aquela cena que houve um forte impacto emocional, aquilo supostamente gera um trauma. Mas ela recalca isso, ok? Quando isso surge hoje na vida dela, esse desejo, é como se despertasse aquela ferida lá atrás. E aí começa a haver um conflito. Eu desejei outra pessoa, isso está errado, eu estou me sentindo angustiada. E aquele outro lado mostrando, você já sofreu com isso uma outra vez. Esses dois lados entram em conflito. O resultado desse conflito é a crise de ansiedade. Mas o verdadeiro problema por trás daquela crise de ansiedade não era a traição, não era o desejo pelo outro, mas sim o fato de ter se sentido tão maltratada e da mãe ter colocado ela numa posição tão submissa, tão cruel com aquela criança. Entende? Essa era a dor. Essa era a verdade por trás daquele sintoma. Quando ela olha para aquela criança que foi tão maltratada pela mãe, tão colocada numa posição de silêncio, o que acontece? Gera-se uma ferida, mas aquela ferida não foi tratada. Quando a minha paciente está vivendo um dos melhores momentos da vida dela e acontece isso, a ferida arde, a ferida ressoa para que ela possa resolver. E ela resolve com aquela criança, ela acolhe aquela criança. Gente, 2 semanas, acontece isso aqui, ó. Olha só o que ela me relata. É a primeira vez nos últimos 3 anos que eu passo 2 semanas sem ter crises de ansiedade. Entenderam como o problema não era a crise de ansiedade? Enquanto você olhar para o sintoma, você não vai enxergar o que está por trás dele. É necessário dar um passo à frente para conseguir enxergar o que está por trás daquilo que tanto machuca você. Ó, se fez sentido e você conhece alguém que já te falou que tem um problema e que esse problema parece não ter solução, manda esse caso para essa pessoa, que eu tenho certeza que alguma palavra que eu falei aqui vai ajudar ela ali de alguma forma. E se você gostou, deixe um joinha, não esqueça de se inscrever no nosso canal e deixe um comentário que eu adoro responder vocês. Até o próximo vídeo, pessoal!